Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do canal Liverpool News BR. Hoje iremos debater com as expectativas do Liverpool para a temporada. Estamos aqui hoje com os convidados Lucas Oliveira e Gabriel Martins. Bom, o primeiro assunto que vai dar início a esse podcast é sobre as novas contratações até aqui. Começando por você, Lucas. O que esperar dessas peças aí que chegaram no elenco dos Reds, sendo elas Alisson, Keita, Fabinho e Shaqiri até o momento? Então, só pegando o que você falou sobre as chegadas, é o seguinte, há algum tempo eu já venho batendo muito nessa tecla da questão do elenco. A Premier League, ela exige elenco, independente de tudo, para você brigar pelo título até o final, você precisa de elenco. O Liverpool já passou por essa tese nessa temporada passada no caso, e na temporada retrasada. O Liverpool, quando perdeu o Mané e perdeu o Roberto Firmino, o Liverpool sofreu demais. Aliás, o Coutinho e o Mané. O Liverpool sofreu demais. Tanto o Mané para a Copa Africana de Nações e o Coutinho por lesão. Muito por conta de não ter um substituto. E a maior prova da questão do elenco também é a final da Champions League. Não preciso nem citar outra coisa. Quando o Salah sai, o Liverpool é meio que automaticamente obrigado a colocar outro jogador que, assim, já deixa várias interrogações no torcedor há muito tempo, né? Não é só de agora que o Lallana passou de um cara que entrava bem, participava bem do jogo, para um cara que entra, quase nunca agrega em nada, problemas de intensidade, enfim, problemas de lesões. É a mesma coisa do Sturridge, tá passando pelo que o Sturridge passou. Então a falta de elenco já atrapalhou o Liverpool duas vezes e mais recentemente a falta da Champions League, né? Então, apesar das contratações que agregam ao elenco, na verdade ao time titular, né? Porque tirando o Shaqiri, o resto deve ser titular sem maiores dificuldades. Faltam ainda opções de banco. Eu acho que pelo menos um velocista, eu nem pedi muito, acho que só um velocista já estava bom. No caso seria o Moses Simon, o nigeriano que o Liverpool sondou, que o valor aproximadamente 10 milhões de libras. Seria interessante, é uma opção de elenco barata e que manteria a característica do time. Por exemplo, você perde um Mané suspenso ou uma lesão, você tem um substituto. Eu não vejo o Shaqiri hoje jogando como um ponta ao estilo Liverpool. Acho que o Shaqiri ele poderia acrescentar mais ao time atuando pelo meio, sendo um cara que busca mais a bola, um cara que faz essa bola girar, como jogou até um tempinho no Bayern de Munique do Guardiola. Enfim, na ponta não é o lugar que eu vejo ele render muito, tanto que na Inter de Milão ele tentou jogar pela ponta e o desempenho não foi tão bom. Então acho que ainda faltam peças, apesar de um mercado quase perfeito do Liverpool, mas uma contratação de um ponta eu acho que é bem importante. Apesar de tudo, ainda a gente ganhou, assim, digamos, o reforço do Origi, que volta de empréstimo. Também, assim, a gente nem pode criar muita expectativa com o Sturridge, porque o Sturridge é basicamente assim, é muita empolgação e pouco futebol. É assim desde 2014, é muita lesão, muita empolgação, faz um bom jogo, fala assim, agora vai. Não, nunca vai. É assim, vive assim desde 2014. Então ninguém pode botar muita fé no Sturridge. Eu sinceramente já até falei que descartaria o Sturridge assim, por completo há muito tempo. O Sturridge não acrescenta nada, o Sturridge atrapalha mais do que ajuda. E além disso, ainda consegue ser um dos maiores salários do elenco, coisa que não tem o mínimo de cabimento. Então, apesar de tudo, do mercado, acho que falta mais uma opção, mais uma peça. Aí, quando essa peça eventualmente, caso chegue, que eu duvido muito que vai chegar, até por não ser do feitio do Klopp, né? O Klopp é um cara que, já no Dortmund ele era assim, um cara que em muitos momentos pagou caro pelo preço de não ter o elenco, né? Por não ter um elenco que fosse à altura do que era o time titular do Dortmund. Tanto um exemplo também na final da Champions League, Bayern e Borussia nas vésperas, o Bayern soltou a notícia de que estava fechando com o Mario Götze, e já para a temporada com o Pep Guardiola. O Götze não jogou a final, uma suposta lesão, que evidentemente ninguém acredita, né? Mas pagou o preço por não ter um reserva. E no Liverpool a mesma coisa, a gente já pagou o preço 2 temporadas e uma final de Champions League por não ter
um elenco que, assim, complete o time titular, ou que possa manter a característica de jogo do time titular. Então, acho que mais uma contratação fecharia o mercado perfeito do Liverpool, um mercado que conseguiu trazer um volante que sempre foi aquela dúvida assim, e o Henderson, agora vai ou agora não vai? O Henderson alternou bons e maus momentos ao longo da temporada, começou muito mal, terminou de uma maneira espetacular, até foi bem com a seleção da Inglaterra na Copa, até a partida com a Croácia que foi um desastre, enfim. O Henrique Can, às vezes essas coisas, chegou um momento da temporada que o Henrique era muito importante, porém o Liverpool acabou perdendo por lesão, enfim. Mas eu gostei da jogada do Fabinho, acho que um cara que, acima de tudo, agrega muito na famosa pressão do Liverpool. É um cara que funciona muito bem nesse estilo de jogo. Em relação ao Alisson, um cara que chega já para assumir a vaga, nem falar o motivo, né? Uma vaga que não tinha dono, porque o Karius nunca foi dono da posição. Até no melhor momento do Karius, ele nunca conseguiu pegar a posição e falar assim, é minha. Ele só fez isso porque o Liverpool mal recebia ataque, né? E quando recebeu, ele tomava o gol. Enfim, o Naby Keita é outro que chega para tomar a posição. Esse aí, sem dúvida nenhuma, né? Esse aí sem querer empolgar com a pré-temporada, mas já empolgando, vem para ser um dos craques do time, né? Vai agregar muito, principalmente ao treino de frente. Para quem assistiu a pré-temporada, principalmente jogou o Blackburn, ele deu 3 gols pro Sturridge, o Sturridge fez só 1. 3 gols cara a cara, roubada de bola, drible, passe, enfim, o cara é muito bom mesmo. Enfim, todos chegam para ser titulares, tirando o Shaqiri, que deve ser opção pro banco, uma opção até interessante, num banco mais volumoso do que era acostumado a ser, agora com o Origi, que, assim, apesar das limitações técnicas, tem a versatilidade de jogar tanto pela ponta quanto pelo meio. Ainda tem o Danny Ings, que é uma incógnita também, se vai ou não vai, enfim, existem rumores de uma possível saída dele, enfim. E também o Sturridge. Então acho que assim, ainda faltam peças, né? Que o elenco do Liverpool pede e carece dessas peças. Mas de resto o mercado foi perfeito. Talvez o melhor mercado do mundo nesse momento seja o mercado do Liverpool. Muito bem. Passando a bola aqui pro Gabriel Martins, dando continuidade ao assunto ainda, sobre suas expectativas com essas contratações. Então, diga lá, Gabriel, o que você acha aí de Alisson, Fabinho e Shaqiri, que podendo até reforçar mais ainda esse meio campo, a janela não fechou ainda. Qual é o seu sobre isso? Então, o que o Lucas Oliveira falou, eu concordo praticamente tudo, porque a arrumação bruta do elenco foi feita. A nossa necessidade, que era de um volante que conseguisse competir com o Henderson de igual para igual, que vai ser o caso do Fabinho, era muito importante. E o Henderson, como o Deus falou, ele vivia e alternava bons e maus momentos. E o time tem a ambição que o Liverpool tem, não pode ter um volante acomodado, sem ninguém para competir a posição, que alterne bons e maus momentos, entende? Então o Fabinho é um cara muito importante. Não era meu preferido, eu queria o Ndidi, o Leicester, mas o Fabinho para mim também é um ótimo jogador que vai agregar muito a posição do campo. E foi uma posição certeira que o Liverpool precisava, porque nessa posição ele deveria vir uma competição e essa colocação foi muito boa. A colocação do Shaqiri para mim também foi boa, muito por causa do preço, claro. Pagar 13 milhões de libras num jogador no nível do Shaqiri no mercado é praticamente impossível, e o Liverpool conseguiu contratar o Shaqiri por esse valor, que vai ser um jogador para agregar o elenco. Eu não vejo o Klopp escalando o Shaqiri no meio por conta da necessidade defensiva. Eu acho que o Shaqiri vai ser uma grande opção pro Salah, pro Mané, para jogar aberto, mas espero muito que isso pode ser uma coisa que possa prejudicar ele para jogar no meio campo.
uma opção perfeita para as pontas. O Naby Keita é uma contratação, porra, fantástica. É um jogador completo. Um jogador que ali intensidade técnica, finalização, incisão. É um jogador que tem as características que poucos jogadores do mundo têm. Ele pode estar errado, mas o que são coisas que acontecem. Porém, é aquele jogador praticamente flopado, um jogador que você não tem muitas qualidades. Coisas que você não vê, cara, como o Bielsa falou. Como o Lucas falou, ele não amistoso, deixou que estamos 3 vezes de cara a cara no gol. São coisas que você vê e nota que o cara tem aquela qualidade, entende? O cara tem a noção do jogo, o cara entende muito bem o jogo e fatalmente vai ser uma peça muito decisiva para a temporada. O Alisson é o goleiro que a gente precisava, né? O Carlos, falhas atrás de falhas, aquela falha absurda na final da Champions, abalou completamente o clima. Não tinha mais clima para o Carlos continuar de campo. Precisava de um goleiro. O Alisson, para mim, foi uma bela contratação. Um ótimo goleiro, um goleiro seguro. Diferente do que muitas pessoas falaram, eu penso que o Alisson sim é um goleiro que passa segurança. É um goleiro que você vê, olha e se sente seguro. Aquela temporada que fez na Roma, durante defesas, eleito o melhor goleiro da Champions League. E é um goleiro que você vê e os jogadores vão sentir com confiança que não sentem no Carlos. É aquele negócio dos zagueiros perceberem com o Carlos que não pode deixar o atacante chutar. E isso o Alisson não tem. Sabe que se deixar o atacante chutar, tem o Alisson na mente e faz uma tranquilidade para a defesa. E os jogadores precisam jogar. E uma coisa para mim que faltou na janela também foi o zagueiro. É uma coisa que nós temos um problema, que não é um problema recente. O Van Dijk ajudou muito a resolvermos esse problema, porém ele não resolveu completamente. O Lovren é um jogador que eu particularmente acredito que ele possa ter uma boa temporada de novo, como eu teve no geral, mesmo alternando momentos de falha, como teve aquela falha no Anfield. Ele alterna momentos, isso é inevitável. Eu acho que também deveria ter um jogador que não seja para pagar 80 milhões de euros, seja para ser um zagueiro mais caro do mundo para bater o Van Dijk, não. Seja um zagueiro para agregar no elenco. Tem o Jamal Lascelles, que eu acho um zagueiraço novo. Seja um jogador para fazer parte do elenco. Porque não é só para barrar o Lovren, e sim para a gente ter mais qualidade no elenco na parte dos zagueiros. Porque o Matip hoje se machucou novamente no amistoso. O Matip é um jogador que você não pode confiar pela tantas lesões seguidas que ele tem. O Clavan é aquele jogador que sempre quando ele entra arruma algumas presepadas, como hoje fez um pênalti amistoso. Mas não estou avaliando apenas pelo amistoso, pelo amistoso que fala. Avaliando no geral. O Clavan é um jogador que ele entra e nunca passa segurança. É um jogador que passa totalmente de confiança. O Joe Gomes também. São jogadores que completamente contestáveis. E esse zagueiro, seja uma série, talvez até um outro zagueiro, chegaria para fazer parte do nosso elenco e qualificar. Que não seja para barrar o Lovren, mas para disputar por cima com o Lovren. O Lovren pode até começar a tomar titular, mas ele sabendo que tem uma sombra com ele. E sobre ponta, eu acho o nome do Moses Simon perfeito. É um jogador que tem as características que o Klopp gosta, que é um jogador de velocidade, intensidade, e gosta muito de partir para cima. É um jogador que não tem medo do contra um. E é um jogador também que gosta de chutar, né? E pelo preço, é preço que você não encontra no mercado. Mesmo a coisa do Shaqiri. São preços que você vai buscar um jogador
você viu o preço de 11 milhões de libras, 12 milhões de libras, você, pô, fica, digamos que com o olho, pô, arregalado. Porque um jogador da qualidade, pelo preço baixo, vale apostar. Vimos o Everton pagando recentemente 50 milhões de libras pelo Richarlison. E você vê um jogador como Shaqiri Simon, que pode contratar, valendo, sei lá, 25 milhões de libras. Dois jogadores que são do mesmo nível, até melhor que o Richarlison, valendo metade do preço. Então são contratações que o Liverpool pode fazer. Porém, a mexida bruta no elenco, que era a necessidade de um jogador para substituir o Felipe Coutinho, um jogador para o meio campo, um goleiro, as contratações brutas, as necessidades claras já foram feitas. E agora, para mim, faltam os ajustes finais para esse elenco ficar competitivo de verdade. Só pegando o gancho que o Gabriel falou sobre o Alisson, recentemente um amigo meu mandou um número que chamou bastante atenção. O Alisson é o goleiro brasileiro com mais recordes de defesa em Champions League, desde o Júlio César. O Júlio César na Inter de Milão, temporada 2009-2010, quando a Inter de Milão foi campeã europeia. O Alisson bateu o recorde de 31 defesas difíceis do Júlio César ao longo da temporada, campeã da Inter, com 45 defesas numa campanha de semifinal da Roma. Enfim, são números que, no mínimo, expressíveis e que devem ser levados em conta. Né? É cedo para falar que o Alisson vai se tornar o melhor goleiro do mundo, ou até ingressar no top 3 que hoje é meio que unânime, né? Em relação a Neuer, De Gea e Oblak. Né? Aí correndo por fora vem Ter Stegen, Courtois, depois talvez até o próprio Alisson. Enfim, sobre o zagueiro, eu gosto de pontuar bastante em relação ao poder individual que tem poder técnico que tem o Matip. Né? Eu gosto de usar bastante como exemplo a partida contra o Southampton, na época do Claude Puel, no St. Mary, em que o Liverpool basicamente dominou o jogo foi 0-0. E o principal armador do Liverpool no jogo era o Matip. O Matip deixou o Roberto Firmino 2 vezes na cara do gol. Conseguia fazer uma coisa que, na ocasião, o Felipe Coutinho não conseguia fazer, que é deixar os atacantes em uma condição melhor de finalização. Então, assim, o Matip é um cara que você não pode confiar, um cara que agrega muito tecnicamente, seria o parceiro ideal pro Van Dijk que a gente tem no elenco. Assim, em opções de mercado, por exemplo, o Maguire seria uma opção maravilhosa. A contratação do Maguire, juntamente com o Van Dijk, seria um complemento. Né? O Maguire é um zagueiro de mais força física. O Van Dijk é mais velocidade, né? Mais imposição na velocidade. O Maguire é mais aquele zagueiro mais pesadão, aquele zagueiro mais firme, mas que tem uma qualidade técnica ótima. Além de falar nada de cabeça. Né? Se o Van Dijk já é forte de cabeça, imagina você ter uma dupla de zaga com o Maguire e Van Dijk. Enfim, o Maguire que deve ir para o Manchester United, mas, enfim, falando sobre o Lovren desde sempre é uma incógnita, né? Altera em momentos que o Lovren, assim, começa jogando muito bem, mantém uma linha de jogo, 5 jogos perfeitos, vem uma falha, aí surge uma falha, logo depois começam essas falhas se tornando recorrentes, o Lovren perde a vaga. Semanas depois o Lovren vai e posta alguma coisa no Instagram dizendo que merece uma chance e tudo mais. Ganha uma chance misteriosamente do nada. E começa de novo. Ele começa uma sequência hoje, depois falha de novo, perde a posição e faz a mesma coisa. Desde a chegada dele é assim. Enfim, é um zagueiro que é propício a chuvas e trovoadas. É um cara que você não pode confiar e falar assim, eu posso fazer 1-0 que eu não vou tomar gol porque minha defesa não deixa. Não pode ter essa confiança no Lovren. No momento algum ele demonstrou que você pode ter essa confiança nele. Então, assim, eu não defenderia a contratação de um zagueiro se o Matip não fosse, digamos, de vidro.
Porque no meu modo de ver, uma equipe 100% recuperada, sem consequências, sem lesões, ele seria titular com facilidade. E seria o melhor também. Van Dijk, Matip, enfim, a saída de bola do Liverpool seria uma coisa maravilhosa. Não que ela não seja, mas seria bem melhor. Enfim, só falando também da posição Henderson e Fabinho, o pessoal anda levantando bastante a bola se podem jogar juntos. No meu modo de ver, não. O Henderson, por mais que já tenha atuado uma linha de meio mais à frente, como 2013, 2014, 2013, 2014, hoje eu não vejo o Henderson fazendo isso. O Henderson não é aquele cara que pressiona muito, ou então que tenha no mínimo uma característica de um interno mais agressivo, como é o caso do Naby Keita, por exemplo. Cara, que se você pegar o lance do Naby Keita e saída do bote desde a estrada do bote, enfim, você não vai ver o Henderson fazer isso, jamais. Então acho que no meu time ou joga Henderson ou joga Fabinho, os dois não dá. Muita gente falou do o Henderson até pode se tornar um ritmista que o Liverpool hoje não tem. Em muitos momentos eu cheguei a pensar que precisava. Não necessariamente um ritmista, um cara que participa 99% do tempo do jogo, não. Um ritmista que participe no momento certo, que faça a bola rodar no momento certo, que em algum momento ele precisa controlar o jogo. O Milner falou isso após o jogo com o Arsenal e eu concordei muito na época. O Liverpool precisa aprender a ser mais chato. O Liverpool não é chato, ele é agressivo, ele faz o gol, pronto. Só que tem um momento do jogo, a partir dos 75 minutos, que o Liverpool morre fisicamente. Por exemplo, esses minutos, você tem uma ideia do que eu estou falando. O jogo com o Manchester City, 4-1, o jogo ganha, jogo fácil, tranquilo. Passou dos 77, 78 minutos, o Liverpool morreu. Resultado: 2 gols do Manchester City, sufoco até o final. Jogo com a Roma, 5-0, jogo ganho. Resultado: 2 gols da Roma após os 79 minutos. Enfim, é um momento crítico do Liverpool. Aí que entra a questão do elenco. O Liverpool morre, o Liverpool não consegue contra-atacar e consequentemente começa a ser dominado. E consequentemente sofre o gol por não ter uma defesa que inspira confiança e sabe sofrer. Entendeu? E muito menos um goleiro que segure tudo. Então são coisas que o Liverpool precisa corrigir. São coisas que o Liverpool hoje não sabe corrigir. Por quê? Porque ele não tem o elenco necessário para manter a ideia de jogo e saber mudar peças no momento que é necessário, como é o caso da final da Champions, onde entrou o Lallana e o time do Liverpool morreu, né? E também, por exemplo, o jogo com a Roma, onde a saída do Salah para a entrada do Danny Ings em cima do Juan Jesus ocasionou que o Ings não se criou por lá, resultando que a Roma começasse a dominar o jogo e consequentemente seus 2 gols, por aqueles motivos que eu já falei. Uma zaga que não sabe sofrer, um time que não sabe sofrer assim. Por exemplo, se você pegar o Corinthians, por exemplo, o Corinthians é um time que sabe, na época do Carille sabia sofrer. O Corinthians podia ser bombardeado, que o Corinthians não se abalava, o Corinthians saía, pronto. Consequentemente ganharia o jogo até. O Manchester United do Mourinho é a mesma coisa, que sabe sofrer, um time que é muito pressionado e sabe sofrer. É a mesma coisa. O Liverpool não sabe sofrer. O Liverpool tem um estilo de jogo. É um estilo de jogo que marca alto, recuperação rápida e contra-atacar em velocidade. Consequentemente, o Liverpool, quando não consegue propor o seu jogo, encaixar o seu jogo, ele tende a sofrer. Por quê? Um exemplo de que o Liverpool não sabe se segurar. Outro exemplo, na verdade. Né? O jogo com o Manchester City, do 5-0. Do 5-1. Né? O Liverpool não conseguia encaixar o seu jogo. Na verdade, até conseguia. Até o Mané ser expulso. O Mané foi expulso, o Liverpool tentou se fechar, não conseguiu. Resultado: o City atropelou. É a mesma coisa. Então entra muito no mérito assim. O Henderson não seria um titular ao lado do Fabinho, muito porque não tem a característica de um cara para jogar ao lado do Fabinho. Ele tem a característica de um cara para jogar no lugar do Fabinho. Aí entra a discussão. Será que o Fabinho merece ser titular ou o Henderson pela Copa do Mundo e final de temporada que fez? Não sei. Ainda é pouco cedo para falar do Fabinho. Né? Enfim, e o Henderson é aquilo que a gente já conhece. Um cara que muitas vezes você vai precisar cobrar, como foi cobrado ao longo da temporada, por ser assim, um cara muito simplista. Um cara que
faz um jogo muito simples. É um cara que, quando você pensa que quer fazer uma coisa diferente, ele pega e toca a bola de lado. É a mesma coisa. Na Inglaterra, por exemplo, a gente viu o Henderson um pouco diferente. O Henderson que não só tocava de lado, mas fazia inversões de jogo, inversões que eram importantes para a Inglaterra, porque a Inglaterra, em muitos momentos, ela encontrava dificuldade na sua linha de meio para conseguir criar alguma coisa, entendeu? E nisso o Henderson é importante, porque o Henderson conseguia fazer inversão de jogo ou para a velocidade do Sterling, ou para a chegada do Harry Kane numa briga com os zagueiros, até conseguir um toque de cabeça para trás, ou prender a bola, para fazer a Inglaterra sair em bloco e tudo mais. Então, assim, o Henderson ele foi cobrado ao longo da temporada, principalmente no início até meio da temporada, muito por conta disso. É um cara que fazia muito simples, é um cara que não arrisca, não faz nada diferente, só toca de lado. E, assim, isso foi irritando o torcedor, entendeu? Isso foi irritando o torcedor. Inclusive, ele foi muito criticado no Twitter nessa época. O torcedor do Liverpool estava virado com ele, muito por conta disso. O Liverpool não conseguia se criar, muito por conta de jogos, por exemplo, contra o Burnley, contra o West Brom, que o Liverpool enfrentava defesas fechadas e não conseguia furar. E o Henderson pegava a bola no meio e tocava de lado. Chegou um momento que isso, assim, ficou sem cabimento e indefensável. Foi quando o Henderson acabou perdendo a vaga pro Henry Kane e não voltou mais. Só foi voltar no final da temporada, muito por conta da lesão do Henry Kane, né? Que inclusive perdeu a final da Champions por conta disso. Então é basicamente isso aí. É difícil você imaginar hoje Henderson ou Fabinho, porque o final de temporada do Henderson em Copa do Mundo propicia abrir esse debate. Porque se você pegasse, por exemplo, assim, estamos no meio da temporada, já de meio de ano, e o Fabinho chega, e você pergunta assim, quem é titular hoje, Fabinho ou Henderson? Sem titubear, é Fabinho, entendeu? Então é isso que eu tô falando, basicamente isso aí. E apenas complementando isso que o Bielsa, que o Lucas falou, contra times Burnley e West Brom, eram jogos que o Henderson pecava por não ter a criatividade que o time precisava para furar essa defesa. O jogo ficava muito em cima de Mané, Salah e Firmino. E a gente também tinha o Coutinho que não conseguia furar essa defesa com passe. O Coutinho era um jogador que você conseguia ter alguma diferença, um lance diferenciado, quando ele cortava no meio e batia pro gol. A diferença que ele fazia tendo aquele lance, ele de conseguir cortar um zagueiro e bater pro gol. E o time ficava meio engessado com o Henderson sem a criatividade que o time precisava para quebrar essas defesas, e o Coutinho não tendo a criatividade necessária. E muita gente se perguntava como que o Liverpool ganha de times fortes e perde pontos da times fracos. E não viu muito essa política de jogo. E quando o Henderson pecava na criatividade e o jogo ficava muito sobrecarregado nos pontas e no próprio centroavante. O Firmino tinha que retornar para armar, porque senão não saía muita coisa. O jogo do Liverpool com o Coutinho no meio campo sempre foi um jogo de mais de enfrentar times mais abertos, de enfrentar times de próprio jogo. E com o Keita, e isso pode mudar. Com quase toda certeza isso vai mudar, porque o Keita ele tem esse estilo mais incisivo e de buscar o passe, de buscar a jogada vertical do passe em primeiro lugar. E também quebrando uma linha de marcação com os curtos, que é a característica do jogador. E essa foi a substituição mais ideal da janela. Esse lugar que estava vago, digamos, vago porque vago entre aspas, né? Porque o Milner fez uma bela segunda parte da temporada ali naquela posição. O Milner era aquele jogador que, no seu time dos sonhos, você não vai ter como titular. Porém, o Milner como uma opção, o Milner
entrando em jogos esporádicos, com sua liderança, com sua polivalência, ajudando no meio campo. É um jogador que você pode contar, é um jogador que você vai ficar feliz em olhar para o banco inteiro. E aquele negócio, na temporada passada a gente olhava para o banco e a gente tinha o Alana, a gente tinha um Hinaldo, entende? E agora a gente vai ter o Milner como primeiro, talvez até o Ox Chamberlain, entende? Então são pequenos detalhes no elenco que podem fazer uma diferença muito grande pro final, para quando a temporada apertar, para jogos de Boxing Day, coisas que pouca gente via, que fazem muita diferença. E o Ponta, ele vai vir para esses tipos de jogos, para jogos de muita intensidade, jogos que, por exemplo, a própria final da Champions citada, o Salah machucou, não é jogo pro Holanda, não é jogo com um jogador mais rápido, é um jogo com um jogador que consiga fazer. É impossível você ter um time, um reserva que mantenha o padrão técnico do jogador titular. É muito difícil, muito difícil. Porém agora, você olhar para o Shaqiri, está lá numa situação esporádica, você vai ter um pouco de esperança. Você vai ter aquela luz no fim do túnel, coisa que você não via com o Alana, o próprio Solanke, tentando mudar o índice, tentando mudar do Salah, do Mané, que seja no ataque. Então são situações não tão grandes, não são mexidas tão grandes no mercado, situações para preencher, porém são coisas necessárias. Só pegando o gancho do que o Gabriel falou novamente, a questão do poder criativo que o Felipe Coutinho. O Liverpool ficava muito submisso ao chute do Coutinho, entendeu? A gente pegava, por exemplo, Burnley, West Brom, Watford, times que vinham pra Anfield basicamente segurar o empate e quem sabe achar um gol, entendeu? E o jogo do Liverpool é basicamente o seguinte: bola no Salah, bola no Mané. Se o Mané não arruma nada individualmente, toca na lateral. E aí o que acontece? Bola na área. Isso aí nunca deu certo. No Liverpool não dava certo. Resultado: empate, perda de pontos, derrota pro Swansea, que até então era a lanterna do campeonato. Enfim, e inclusive o Marco Silva, que na época era técnico do Swansea, ele chegou a falar o seguinte: o Liverpool é como uma Ferrari na avenida, você precisa causar um congestionamento. E foi o que todo mundo fazia. Por exemplo, o Manchester United mesmo. Quando o Manchester United vem pra Anfield, basicamente não existe jogo. O Manchester United se defende e o Liverpool não consegue furar. É a mesma coisa que todos os times faziam. A diferença era que às vezes o Liverpool conseguia achar um gol. Por exemplo, o jogo com o Everton. O Liverpool conseguiu furar a defesa do Everton com um gol na base do chute fora da área. Então, se o Liverpool não achasse um gol de fora da área, algum cruzamento, a bola passa, falha de defesa, algo assim, o jogo era amarrado, 0x0, 1x1, enfim, era desse jeito. Muito porque o Felipe Coutinho nunca foi o armador que todo mundo queria que ele fosse, que todo mundo achasse que ele era. Não, ele nunca foi. O Felipe Coutinho, ele era basicamente o seguinte: drible e chute, era basicamente isso aí. É um cara que encaixava passe, encaixava porque ele é muito bom jogador, ele é muito bom, sim, ele é. Só que existe uma diferença entre muito bom e craque. O Felipe Coutinho é muito bom, ele não é craque. Esse é um erro que todo mundo cometia. Porque, o Felipe Coutinho é um craque. Não, ele nunca foi. Mas ele é muito bom. Ele era muito bom. Isso não é demérito, não é nada disso. Mas muita gente que não acompanhava o dia a dia do Liverpool e via só, por exemplo, lances no YouTube dos gols do Felipe Coutinho, achava que ele fosse, nossa, o Felipe Coutinho carrega o Liverpool. Não, nunca foi assim. O Felipe Coutinho, há 2 temporadas atrás, ele foi carregado pelo Mané, que acabou de chegar do Southampton. O Mané carregou o Felipe Coutinho. A temporada passada, ele estava sendo carregado pelo trio, não era nem por um, era pelo trio mesmo. Tanto o Salah quanto o Mané carregavam o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho levava a fama de, mas o Felipe Coutinho faz golaço. Ele fazia golaço
mas muita gente esqueceu das partidas patéticas que ele fazia, uma tentativa de forçar a barra, sabe? Tentar ser criativo não sendo. Um exemplo disso é a partida com o Chelsea, o primeiro clássico do Klopp. O Klopp estreou contra o Tottenham no empate. Depois, na sequência, pega o Chelsea em Stamford Bridge, o Chelsea na época do José Mourinho ainda. O Filipe Coutinho faz um primeiro tempo horroroso. Acho que o pior primeiro tempo da vida dele. Resultado, fez 2 gols, sendo 2 golaços. Então, o Filipe Coutinho errava muito e os gols dele anulavam os erros dele, que ele cometia ao longo do jogo. Então, o erro maior das pessoas era achar que o Filipe Coutinho era craque muito por conta dos gols, sendo que não via a atuação de uma maneira geral. Um exemplo também do Filipe Coutinho na seleção brasileira, a gente viu o Filipe Coutinho sendo muito importante para finalizar as jogadas do que propriamente para fazer a criação das jogadas. No momento que o Brasil precisava de mais criatividade, não encontrou com o Filipe Coutinho. Por quê? Porque o Filipe Coutinho nunca foi um cara que fizesse a armação de jogo. Ele é um cara que, por ser muito bom naquilo, na função dele, ele consegue sim dar assistências, fazer o lançamento mais longo. Por exemplo, o gol do Renato Augusto foi um grande passe do Filipe Coutinho. Só que isso não significa que o Filipe Coutinho consiga ser um craque e ser provavelmente o armador que todo mundo queria e o Liverpool queria que ele fosse, entendeu? Então, assim, a saída do Filipe Coutinho meio ajudou muito o Liverpool por conta de muita coisa. Por exemplo, além da criatividade que o Liverpool começou a ganhar mais com a entrada do Milner, do Oxlade-Chamberlain depois, foi porque o Filipe Coutinho, ele não tem intensidade. Recentemente, após a Copa do Mundo, um amigo mandou, postaram no Twitter isso aí, os dados de desarmes do Filipe Coutinho, e são dados baixíssimos. O Filipe Coutinho, em 5 jogos da seleção, foi 5. O Filipe Coutinho teve 4 desarmes, ou seja, em 5 jogos ele conseguiu ter a média menor que um desarme, entendeu? Aí que entra a questão que eu tô falando. Para jogar no Liverpool precisa ser um cara que tenha muita intensidade para desarmar. Por exemplo, o Roberto Firmino ele tem média maior que volante e zagueiro de desarme. Por isso o Roberto Firmino é o que é pro Liverpool hoje. E segundo o Thierry Henry, que eu concordo muito, ele é o atacante mais completo que a gente tem na Premier League. E talvez, tipo assim, é top 3 do mundo em relação a ser um atacante completo, entendeu? Então o Filipe Coutinho deixava a desejar nisso aí. Só que muita gente, pelo fato de só ver lances, melhores momentos e outras coisas, achava que o Filipe Coutinho era craque. Não, ele nunca foi. E desde a saída dele, o Liverpool só melhorou. E isso tem influência. Enfim, só pra também chamar o Matheus pra cá. Queria saber o que o Matheus acha disso aí também. Porque participou pouco do Matheus, falou quase nada. Enfim, o que você acha aí, Matheus? Pegando um gancho aí, passando a limpo, na verdade, sobre as contratações do Liverpool nessa temporada, as expectativas são as melhores possíveis, né? Para quem acompanha o Liverpool aí já há um bom tempo, e até mesmo para quem está chegando agora, o mínimo que acompanhou da metade de temporada até o final, conseguiu acompanhar uma evolução na defesa, mas que era muito limitado, sempre foi muito limitado. O Liverpool sofre bastante, esse brasileiro sempre passou perrengue, sendo no final de carreira do Reina, o Mignolet, o Carlos aí dando bastante problema. Eu acho que com a chegada de Alisson já chega para botar uma moral, para elevar a moral do torcedor aí do Liverpool. Uma expectativa muito grande para essa temporada. O Keita, ganhando a número 8 ali do meio era do Steven Gerrard, é um ânimo a mais. Um reforço da maneira que foi contratada e que ninguém esperava. Foi um belo incentivo. A alternativa do Xavier para o lugar do Salah na reserva. Então eu acho que a motivação do torcedor do Liverpool para essa temporada já é outra, já deu outra cara. E eu aposto aí que nessa temporada o time possa brigar firme pelo título da Premier League, junto ali com o City, com o Tottenham. Vai ficar uma briga muito boa ali, só da Premier League como da UEFA Champions League. E até complementando aí sobre títulos, pode dar até uma moral para os jogadores quererem ficar no Liverpool, na verdade, né? Porque é sempre aquela. Chega um Filipe Coutinho da vida, joga umas 2 temporadas, não ganha nada, sai. Aí
Suárez foi a mesma coisa. Então, pode acontecer com o Salah, pode acontecer com o Keita. Já um jogador ganhando um título e sendo até um o jogador tem um incentivo a mais para poder ficar no Liverpool e quem sabe fazer história, né, galera? Então, fechando esse assunto aí das contratações, acho que a expectativa da temporada com essas chegadas aí é muito boa. Agora, eu vou passar aqui pro Gabriel Martins para ele dizer aí quais são as expectativas dele pro Liverpool nessa temporada, passar um pouco aí a limpo aonde chegar, vai Champions League no campeonato. Então me diz aí, Gabriel. Então, na última temporada, quando a gente não tinha esse elenco, com esses complementos, né, tanta opção do meio campo, que no final da janela a gente via poucas opções do meio campo, a gente via Henderson, Kahn. A gente não tinha o Chamberlain como opção do meio campo, a gente tinha como reserva da ponta, a gente viu uma posição péssima que foi se provando. Na temporada passada, eu apostava no Liverpool. Eu apostava que o Liverpool iria longe na Champions League. Era uma aposta que eu tinha. Eu não falava muito, porém era uma aposta que eu tinha porque eu confiava no Klopp, confiava no time montado. E para essa temporada, os erros do time que aquele elenco tinha foram, a maioria deles corrigidos. Então não dá para você esperar menos que isso. Se o Liverpool, é claro que o final de Champions League é difícil, porque a Juventus se fortaleceu. O Barcelona perdeu o Iniesta, mas continua forte. O Real Madrid perdeu o Cristiano Ronaldo, é uma incógnita. Porém, a final da Champions League é uma coisa difícil. E dependendo do chaveamento, você pode pegar algumas coisas difíceis como algumas coisas fáceis. Então, depende de várias coisas para você chegar na final da Champions. E na Premier League eu vejo a Premier League como a obsessão. E essa história de nunca ter ganho a Premier League, nunca ter ganho a nova geração do campeonato inglês, isso é uma coisa que incomoda. Isso é uma coisa que a gente sabe que nós somos os mais funcionários da Inglaterra. Porém, isso é uma coisa que incomoda. E agora eu vejo que é um ano que nós temos condição de manter, de chegar forte para a briga, de conseguir nos manter no alto. Porque nós temos jogadores, não temos apenas 11, temos 16, 17 que podem dar conta do recado. Né? Então, é um ano que eu tenho muita esperança na Premier League. É um ano que eu vejo o nosso time pronto para ganhar a Premier League. Se vier um zagueiro em ponta para fazer parte do grupo, para fazer parte dessa continuidade do elenco, continuidade do time, é um ano que eu vejo para a gente brigar forte pela Premier League. Sim, eu concordo e assim, a gente, torcedor do Liverpool, acho que nunca ficou assim, nunca se achou tão próximo de um título inglês como vencer esses últimos anos. Na verdade, desde a chegada do Klopp, né? Ele pegou o Liverpool em terras arrasadas, o Liverpool que após o vice-campeonato do Brendan Rodgers com o BR, né? Que tipo assim, camuflou muitos problemas que tinha o Liverpool. Por exemplo, problemas individuais, claro, Sacou, Alice Sissoko, gente, pelo amor de Deus, Alice Sissoko era muito ruim, pelo amor de Deus. Dwayne Johnson, Joe Allen, enfim, Gerrard como volante, enfim, camuflou muitos problemas. Problemas que no ano seguinte, quando já sem o Luis Suárez, que fazia a diferença, com o Sturridge, que jogava um jogo e perdia mais 4, as coisas começaram a mudar. O Liverpool começou a enxergar problemas, enfim, aí chegou o Klopp. Quando a chegada do Klopp foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção, em relação ao seguinte: a chegada do Klopp trouxe ao Liverpool uma esperança
assim, há muito tempo o torcedor não tinha a esperança de que era hora de mudar, era hora de fazer diferente. E o que vem acontecendo é realmente isso. O Klopp vem fazendo uma coisa que o torcedor do Liverpool já tinha perdido faz tempo. Fazer o torcedor do Liverpool acreditar que pode dar certo, que a coisa pode mudar. A chegada na final da Champions League, o início de jogo do Liverpool na final da Champions League, quando eu vi o jogo no esporte interativo, né? O Vitor Sérgio Rodrigues estava comentando a final, ele falou uma coisa que chamou muita atenção. O Real Madrid está incomodado com o Liverpool. O começo do jogo do Liverpool incomodou o Real Madrid. O Real Madrid praticamente não conseguia sair jogando até a saída do Salah. Aí que entra tudo que eu falei do elenco, enfim, não vou ficar insistindo nisso. Mas enfim, o Klopp trouxe a esperança de volta pro Liverpool, né? E essa é a temporada que o Liverpool mais tá pronto para brigar pelo título. É a temporada que o Liverpool mais se mostra cascudo. O final de temporada do Liverpool, aliás, a segunda metade da temporada do Liverpool já estava um pouquinho diferente. O Liverpool já não sofreu mais tanto contra times que jogavam fechado. O Liverpool conseguia furar defesas, o Liverpool conseguia criar. Tirando o jogo com o Manchester United, até o jogo com o Chelsea, Stamford Bridge, mas ali já era um cenário diferente, né? Ali já era a reta final de Champions League. Enfim, eu já nem cobro tanto. Mas o jogo com o Manchester United no Trafford ainda mostrou que existem dificuldades, né? Porque foi um Liverpool estático, um Liverpool que parou mais uma vez na marcação do José Mourinho, que fazia uma linha de 5 e uma linha de 4 na entrada da área, tipo, extremamente compactada, sem deixar os jogadores do Liverpool, principalmente Roberto Firmino, flutuar entre linhas, né, como a gente gosta de dizer assim, que seria no caso entre o meio e a defesa do Manchester United, setor de Firmino mais ator do Liverpool, fazendo com que o Klopp deslocasse o Sadio Mané para atuar pelo meio, buscar o drible e tentar criar alguma coisa. Não deu muito certo, apesar do gol contra que o Bailly fez. Enfim, o Liverpool mostrou dificuldades. Inclusive o Alan entrou muito mal no jogo. O Oxlade-Chamberlain, que era o melhor jogador do Liverpool em campo, foi inexplicavelmente substituído. Então são coisas que o Liverpool ainda precisa, assim, fazer diferente para ser campeão. E como o Gabriel falou, uma coisa que é doída, é uma coisa que dói, uma coisa que ainda o torcedor do Liverpool não aprendeu a aceitar. Mas outra coisa que deixa esperança são que as outras equipes que não eram campeões há muitos anos, por exemplo, o Feyenoord na Holanda, foram campeões recentemente. O Feyenoord, com a chegada do Dirk Kuyt, acabou sendo campeão. E isso aí é só mais uma coisa pra assim, manter motivado, né? Não desacreditar jamais. E essa é a temporada perfeita, temporada que o Liverpool chega depois de um ano maravilhoso, quase perfeito, se o título da Champions League viesse. Enfim, chega no estágio que o torcedor começa a acreditar que esse ano pode ser diferente, realmente pode. Contratações a nível de um time que quer ser campeão, manutenção de um time que deu muito certo. Enfim, assim, digamos até que a formação de um elenco, né, que apesar de eu ainda achar que faltam peças, no caso uma peça, que é um ponta reserva, se vier um ponta reserva eu estou super feliz. A chegada de um goleiro, que era o setor em que mais causava desconfiança com o torcedor, a concorrência no meio que vai ser boa, enfim, o Liverpool conseguiu criar uma coisa que há muito tempo não tinha. E essa é a temporada perfeita para isso. Se não for nessa temporada, a outra tem que continuar o trabalho, não pode parar no tempo. Se nessa temporada acabar não acontecendo um título, gente, Manchester City do Guardiola também é uma coisa complicada. Disputar título de pontos corridos com o Guardiola é uma coisa que, olha, é complicado. Por exemplo, o José Mourinho no Campeonato Espanhol, nem precisa falar nada, né? Na verdade, o Real Madrid, na era Guardiola, o Real Madrid só foi ser campeão aí a temporada passada, a temporada retrasada. Mas, enfim, é um problema que o Liverpool e o Klopp vão ter que descascar, né? É um problema que o Liverpool vai ter que se livrar. E parar de perder pontos também. Em algum momento o City vai oscilar. O City oscilou muito na reta final, por exemplo, a derrota com o Manchester United, enfim. Então, em algum momento o City vai oscilar.
Eu digo City porque deve ser o time que mais vai concorrer direto com o Liverpool. Então é importante o Liverpool não perder pontos, como andou perdendo tempos atrás, para quando o City der essa brecha e além do confronto direto, o Liverpool poder pegar isso aí e partir rumo ao título. Que essa temporada eu estou muito confiante que vai sair. O Liverpool montou o time para isso e tem o técnico perfeito para isso também. Muito bem, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast agradeço a presença aí do Lucas Oliveira e do Gabriel Martins e o Neville Alcalon.